Bora, gente, bora pro nosso podcast do esporte pra gente falar da rodada aí de quarta-feira da Sul-Americana, da Copa Libertadores, estreia do Palmeiras, estreia do Atlético Mineiro, outros brasileiros. A gente vai focar, obviamente, nos brasileiros. Começar pelo Fluminense na Copa Sul-Americana. 3-0 o Fluminense pra cima do Oriente Petroleiro. Que placar, hein? Pra quem achou que o Fluminense fosse estar na ressaca do título carioca, entrar pra jogar, fazer o feijão com arroz, né? Se defender, buscar um golzinho, ser mais conservador, que nada, né? Que nada. O Fluminense, eu acho que mostra da recuperação, principalmente no aspecto psicológico dessa equipe. A eliminação na fase de grupos da Libertadores quebrou essa equipe, mentalmente quebrou, e o Abel falou isso. O Abel falou isso após a eliminação. A gente viu um reflexo disso ainda na semifinal contra o Botafogo. E eu acho que aquela classificação nos acréscimos deu uma mexida, deu aquela virada na chave que o grupo falou: olha, não dá para jogar assim na final. A gente chegou até aqui e agora a gente vai ter que honrar. Né? E a gente viu isso. Primeiro jogo contra o Flamengo, 2-0, jogando no contra-ataque. Segundo jogo, quase poderia ter saído com a vitória, 1-1, mas poderia ter saído com a vitória. Né? O Cano perdeu um pênalti. Então, assim, o Fluminense que se recupera, a gente já viu da capacidade dessa equipe, né? Naquela sequência invicta, naquela sequência de vitórias também consecutivas. Quase conseguiu igualar uma marca histórica. Então, assim, a equipe já mostrou que ela tem experiência, que ela tem capacidade, que ela é bem treinada e que recuperando a confiança pode voltar. Ah, mas é estadual. Os adversários eram tecnicamente mais fracos. Cara, assim, eu acho que óbvio que existe um nível de competitividade diferente, né? Não dá para cravar que o Fluminense vai engatar uma sequência de vitórias do Campeonato Brasileiro. É muito mais complicado, né? O nível técnico é mais alto. Mas não dá para também dizer que essa equipe vai disputar todos os títulos daqui para frente. Mas o que dá para a gente dizer é que com essa confiança lá no alto, da forma como essa equipe já mostrou e vem mostrando agora de novo, é uma equipe que vai competir. É uma equipe que vai dificultar para muita gente, tá? E cara, se você estrear na Sul-Americana após um título carioca, né? Você espera que, pô, vai ser, né, um jogo com baixa frequência, né? Jogando um pouco mais, um time um pouco mesclado. Então, assim, era totalmente possível de imaginar isso, né? Eu acho que 99% das pessoas imaginou que ia ser um jogo mais econômico, né? Você estrear com vitória e com 3-0, cara, assim, é muito importante, né? É muito importante. Óbvio que o ano do Fluminense, o objetivo era a Libertadores, sem dúvida. Mas agora são águas passadas e tem que representar na Sul-Americana. É isso, cara. Assim, é isso que tem. Começa bem, placar bastante elástico e esse saldo de gols pode fazer a diferença numa na reta final dessa fase de grupos, pode fazer total diferença. Assim, eu acho que também não pode contar com azar, né? Tem que ganhar tudo e vambora. Mas se alguém da chave também ganhar tudo, o saldo de gols, até porque se ganhar tudo, não tem como, né? Igualar em pontuação, mas tudo bem. Mas se igualar em pontuação, esse saldo de 3 gols pode pesar demais. E é importante, né? Mantendo a confiança lá em cima, seguir com essa confiança em alta, eu acho que o Fluminense aproveitou bem, diferentemente do Internacional, hein? O Inter abriu 2-0 para cima do 9 de outubro, 2-0, e aí tomou o empate na bola aérea, né? Cara, assim, muitos problemas assim do Internacional. Cara, se você pegar para ver os gols do 9 de outubro, poxa, é lamentável. Foi o mesmo cara, né, que fez os 2 gols. É lamentável. Assim, o primeiro gol, a defesa até que teve falha, nos 2 gols teve falha defensiva, mas tinha um zagueiro na bola, ele só errou o tempo de bola, né? É aquele famoso marca a bola, mas não marca o cara que faz o gol, né? Que eu não sei nem se é atacante, né? Por isso que eu não falei, eu ia falar atacante, mas não sei se é. O Mauro Deluz, deixa eu só conferir, eu acho que é meio campista, né? Ele não é atacante. Marca a bola e não marca o cara que tá entrando, né? Aí beleza, assim, tinha um cara na bola. Falhou. O segundo gol não tinha ninguém. O cara cabeceou sozinho. Então, assim, muitos erros, tem muita coisa para arrumar. Tá? O trabalho do Medina parece, pô, seguiu, legal, bacana o que a diretoria fez. Tem tudo isso. Sai na frente 2-0.
e aí toma empate. E aí volta a expor uma série de problemas que eu sou o cara que eu defendo a sequência. Eu acho que os treinadores têm que ter sequência. Mas já me questiono se o Cacique Medina tem realmente essa capacidade, né? De levar o Internacional de volta à competitividade e à disputa de títulos. Eu tenho dúvidas, sincero, honestamente. Porque teve tempo. Agora passou por uma crise, eliminação no Campeonato Gaúcho, venceu o segundo jogo na Arena do Grêmio, beleza. Acho que aí deu uma suavizada um pouco. Lógico que a pressão sempre existiu, aí ficou esse tempo, esse hiato de tempo sem jogar, só treinando. E aí eu acho que vem um pouco daquela calma, só que agora a pressão vem de novo. Pô, você faz 2-0, então um empate na bola aérea. Então assim, eu começo a me questionar assim, se realmente é o cara certo, porque assim, a capacidade do treinador, eu não discuto, eu acho que é um treinador qualificado, mas não tá dando certo no Internacional. Assim como a gente fala, o Vitor Pereira no Corinthians, teve 10 dias para treinar, a gente viu um passeio do Always Ready, né? O Paulo Souza também, o Flamengo ganhou 2-0, sim, mas o time jogou mal, o time não tá acertando, não tá encaixando. Então assim, que tem capacidade, poxa, ainda mais falando de Vitor Pereira e Paulo Souza, é indiscutível a capacidade dos caras. Agora, é os caras certos para estarem no futebol brasileiro, para treinar o Corinthians, outro para treinar o Flamengo? Aí eu começo a me perguntar, né? Ah, mas aí o elenco também, eu acho que tem tudo isso. Tem tudo. A diferença é que assim, o elenco do Internacional já defendeu publicamente o Cacique Medina. É diferente. O Paulo Souza não, né? Tá rolando uns vídeos aí nas redes sociais, né? Fez o gol, o Paulo Souza comemorou sozinho, ele fez umas substituições, ninguém nem olhou pra cara do Paulo Souza. Né, cara? Que feio, né? Que feio. Parece uma criança de 15 anos, né? O Gabigol e o Everton Ribeiro. Que feio, cara. De verdade, assim. Os caras podem estar chateados de sair do jogo, mas que, cara, assim, de novo, que infantilidade, né? Que infantilidade. Não é querendo criar polêmica, porque eu acho que todo jogador fica aborrecido quando sai de campo, né? Mas, pô, o mínimo de profissionalismo, né? Ah, cara, assim, a gente sabe que o ambiente. A gente não, na verdade, a gente não sabe se o ambiente está legal ou não. A gente sabe que o time não está rendendo. Você dá material para as pessoas especular, poxa, mas tá no calor do momento, tudo bem. Cara, mas é tudo macaco velho, entendeu? É jogador experiente. Se não tem problema de relacionamento, esses caras não podem fazer uma coisa dessa, né? Porque aí deixa vendido o treinador, né? Ó, o treinador perdeu o elenco, não tem como manter mais, né? Uma ala da torcida aqui, que é o Jorge Jesus, vai falar isso. Gosto muito do Paulo Souza, acho que a culpa não é dele, mas o cara perdeu o elenco, então tem que mandar embora, né? E aí quando o Jorge Jesus vier pro Carnaval, fecha com ele. É isso, cara, assim, é complicado, assim, né? Enfim, vamos seguir, vamos seguir. Só voltando pro Internacional, né? Tenho lá minhas dúvidas, né? Porque, de novo, teve tempo para treinar. A gente nunca pode tirar o mérito do adversário, mas, né? Pela forma como foi a partida, uma coisa é você tomar 2-0 e conseguir arrancar o empate. Outra coisa é você fazer 2-0 e tomar um empate. Né? Então, assim, são coisas a se pensar. Eu repito, eu sou o defensor máximo da sequência. Eu acho que um treinador, para a gente avaliar um trabalho de verdade, a gente tem que esperar uma temporada inteira e ver o que foi o resultado no final. A gente não pode ser imediatista. Mas assim, é aquela coisa, né? Ah, tá no começo do ano. Esse papo já não cola mais. Né? Esse papo já não cola mais. A gente sabe como é o futebol brasileiro, né? É um mediatismo. A gente também tem que defender. E eu falo que eu sou defensor e tô aqui questionando se o Medina é o cara certo por Internacional, né? Mas assim, pra mim, friamente, né? Óbvio que existe muita paixão e é complicado se bancar um treinador que não tá funcionando por um ano. Mas eu acho que pra você avaliar um trabalho de um cara é uma temporada, de ponta a ponta, passando por pré-temporada, estadual, campeonato nacional. E aí você vê, pô, o cara fez isso, fez isso, fez isso. Não dá, velho. Não é isso que a gente queria. Ah, mas um ano é muito tempo. E aí você fica achando que trocar de treinador e investir numa exceção, poxa. Aí é amadorismo também, né? Enfim, vamos seguir.
falar de América Mineiro, né? Estreia do América Mineiro na fase de grupos na Libertadores. O América já estreou na Libertadores, né? Jogou a pré-Libertadores. E, cara, que início. E eu falei aqui, eu vou torcer pro América, né? Assim como eu vou torcer para todos os clubes brasileiros. Cara, mas mais uma vez o América em casa. Mais uma vez, mais uma derrota. E, assim, eu não sei o que acontece com o América. E assim, não é um jogo que o América não jogou nada, não. A equipe teve chance, inclusive quando tava 0-0 teve chance, quando tava 1-0 pro Independente Del Valle, teve chance de empatar, não conseguiu, e aí toma, a bola pune, né? Sim, essa foi a tônica do América ao longo da pré-Libertadores, e agora na fase de grupos acontece de novo, assim, eu não sei o que acontece com essa equipe. E os gols que tomou o América, poxa, não dá pra tomar. O primeiro gol do Del Valle é surreal. É surreal o erro defensivo, assim, pra quem não viu, puxa pra ver, assim. O zagueiro, acho que o zagueiro lança a bola pro atacante no campo de defesa. Ele lança, ele recebe na frente sozinho. Porque tá todo o time do América adiantado, né? Óbvio que contando com a linha de impedimento, mas fez a linha muito mal, né? E se foi, eu não tenho, nem sei se foi impedido ou não, né? Porque eu não procurei ver se a câmera, né, de perfil para ver se estava impedido ou não, mas poxa, primeira fase da Libertadores não tem árbitro de vídeo, né? Então você não pode dar margem para um tipo de lance como esse, né? Se houve impedimento, assim, foi impedimento, sabe, por detalhes nesse lance. Cara, esse tipo de lance não pode acontecer numa Libertadores, né? Não pode acontecer. De novo, o América competiu, teve chance, teve muita chance. Quando tava 1-0 pro Del Valle, teve muita chance de empatar. Não conseguiu, não foi feliz. Parece que a sorte não sorri pro América, né? No Independência, né? É impressionante. E curiosamente, né? O Independência, quem jogou lá, quem ganhou foi o Independente, né? Trocadilho aqui, piadinha infame. Mas é assim, curioso. E o segundo gol já. Poxa. Aí você fala, pô, os caras, imagina a cabeça dos caras, né? Pô, a gente tentou, a bola não quer entrar, velho. E aí o segundo lance foi um lance de desatenção, mais uma vez, num contra-ataque. E o Del Valle fez mais um. Esse eu acho que, esse pra mim, na câmera, fica claro que não tá impedido. Mas não sei, né? Tem que traçar as linhas ali pra ver. Não tem árbitro de vídeo, mais uma vez, né? E se, de novo, se foi impedimento, foi no detalhe. E o time não pode dar chance pra um azar desse, né? Não pode dar mole desse jeito. Enfim, o Del Valle aproveitou melhor as suas oportunidades, mostrou experiência na competição que faltou ao América. O América ainda tá tentando entender a competição, parece. Porque é mais uma vez, mais um jogo em casa, cara. Então, assim, pelo histórico, eu tô até confiante, de certa forma, porque eu acho que o América vai fazer bons resultados fora de casa. Agora, em casa, né? Se perder todos em casa e ganhar todas fora, tudo bem. Tá tudo certo. Agora vai ter que ganhar todas fora de casa, né? Vai conseguir? Aí, né? Aí é complicado, né? Achar que vai ganhar todas fora de casa. O início ruim, acho que é bom pra dar aquele chacoalhada, pra entender o que é competição. Esse tipo de lance não pode acontecer. Tá? E a gente, obviamente, vai seguir na torcida aqui, né? Infelizmente, uma estreia bastante melancólica pro América. E se o América estreou mal, o Bragantino estreou bem, né? Primeira participação do Bragantino na Libertadores, o primeiro jogo do Bragantino na Libertadores. E que jogo, hein? Contra o Nacional do Uruguai, hein? Uma equipe bastante tradicional. 2-0 pro Bragantino. 2-0 pro Bragantino, o primeiro gol do Ítalo, né? E o segundo gol do Andrés Hurtado, né? O primeiro gol do Ítalo foi numa cobrança de escanteio, né? Alguém desvia no primeiro pau, eu esqueci quem foi. E o Ítalo aproveita a jogada ensaiada, né? Jogada ensaiada, foi muito bem, né? O Bragantino. Depois o segundo gol, meio que uma presepada ali da equipe do Nacional. O zagueiro, o goleiro, ninguém tirou. A bola bateu acho que meio que bateu no goleiro também. E o Andrés Hurtado levou um pouco de sorte ali, mas grande estreia, né? Grande estreia. O Bragantino mostra mais uma vez que é uma equipe bem estruturada, que se planejou para isso, tá? Que se planejou para que isso acontecesse, para chegar numa Libertadores, para estrear bem, uma equipe que tem recursos,
Então assim, é diferente, por exemplo, do América, né? São dois estreantes, mas você vê que são cara, assim, em termos de grana, de estrutura, né? Do que vem sendo feito em termos de gestão ao longo dos últimos anos é totalmente diferente, né? São duas equipes totalmente distintas e a gente vê o resultado, né? O Bragantino pega uma equipe muito mais tradicional e supera de uma forma até tranquila, né? Foi até tranquilo o jogo pro Bragantino. Eu acho que não correu grandes riscos, não. Não correu grandes riscos. O Bragantino vai ser assim. Eu não sei se todo mundo se lembra, né? Já faz um tempo. O São Caetano na Libertadores, né? O São Caetano foi vice-campeão. Equipe do ABC Paulista. O Bragantino vai ser assim. Não, obviamente, vai crescer como o São Caetano e depois desaparecer. Não. Eu digo assim: torcedores de outras equipes vão torcer pro Bragantino. Porque é o azarão, né? Então, muitos torcedores de São Paulo, das regiões ali próximas a Bragança, pô, e mesmo se tiver que jogar fora de casa ou tiver que jogar em outro lugar, a galera vai torcer pro Bragantino, né? Vai ser aquela galera que vai lá, pô, vamos torcer, é brasileiro, né? É o patinho feio, digamos assim, é um azarão, é o cara que tá correndo por fora. E com São Caetano aconteceu muito isso, né? É que no São Caetano é região do ABC, é próximo à capital, então era muito mais fácil da galera ir lá torcer, né? Pra chegar em peso, mas é uma oportunidade, né? O Nabi Abichedi, né? Pô, é difícil pra mim falar o nome do estádio, né? Do Bragantino. É complicado, mas a região de Bragança, né? Acho que assim, é uma oportunidade pra galera do interior chegar lá das regiões, das cidades vizinhas, de poder acompanhar um jogo de Libertadores, né? É muito bacana, acho que para essa galera poder ir lá e ver esse tipo de jogo e prestigiar, porque, cara, é uma competição internacional, né? Você poder ir lá e assistir um jogo como viu o Nacional do Uruguai jogando aqui, né? Então é bastante, eu acho que muita gente vai para ver justamente isso, assim. É um jogo de Libertadores. Quando que a gente vai ter chance de ver um jogo de Libertadores de novo, né? Aqui perto. Só, pô, normalmente você vai ter que ir para São Paulo para acompanhar um jogo de Libertadores, normalmente. Né? Então acho que muita gente vai lá, vai prestigiar, vai torcer pro Bragantino, né? Porque é um pouquinho longe, né, da capital paulista, né, Bragança. É um pouquinho longe, assim. Deve ser o quê? Umas 2, 3 horas. Duas não, né? Umas 3 horas de carro, talvez. Por aí. Então, assim, pra quem é da capital é longe, mas assim, quem quer ver um jogo de Libertadores vai. E assim, é uma oportunidade, né? De novo, é uma oportunidade. Você poder acompanhar um jogo de Libertadores é uma oportunidade. E acho que a galera vai comprar e o Bragantino vai contar com esses torcedores aí, que não são torcedores fiéis, mas que vão pra lá pra prestigiar o futebol que o Bragantino joga, que é um bom futebol. Mais do que isso, né? Mais do que ser uma competição internacional, o Bragantino é uma boa equipe. Apresenta em termos de futebol bem jogado, futebol bonito, se é que a gente pode usar esse termo, é uma das melhores equipes hoje. Então estreia muito bem, uma baita estreia do Bragantino, assim como estreou o Atlético Mineiro, né? O Bragantino 2-0, o Atlético Mineiro também 2-0 para cima do Tolima. A vida do Galo não foi tão fácil assim, né? O placar não reflete o que foi a partida, suou um pouquinho o Atlético Mineiro para bater o Tolima, tá? Gol do Nátio Fernandes e depois um gol do Tietê, né? Mas sofreu, hein? O Tolima teve oportunidades, a gente tem que ser justo, né? O Galo também teve. Mas é a mesma coisa que eu falei quando eu comentei a final do Campeonato Mineiro. O Cruzeiro competiu? Sim. O Cruzeiro teve oportunidade? Sim. O Cruzeiro obrigou o Everson a fazer grandes defesas? Sim. Mas quem é eficiente é quem ganha. Quem ganha é quem é eficiente. E o Galo é eficiente. Então assim, jogou, competiu? Sim. Mas o Galo jogou muito mais. Por quê? Porque aproveita as oportunidades que tem. É a mesma coisa. Se o Tolima competiu? Sim, mas não dá. O nível é outro, né? O Atlético Mineiro, ele conclui. Ele cria chances, perde chances, mas ele conclui. Ele aproveita as chances, ele agarra as chances. Né? Então segue a equipe, uma das favoritas aí da competição.
junto com o Palmeiras, e eu ainda mantenho o Flamengo junto. O Corinthians eu já não sei, né? O início foi muito ruim. Junto com o River Plate, né? O início do Boca não foi bom, mas o Boca é muito tradicional, vai aprontar ainda, eu acho. Tá? É assim, o Boca Juniors, assim, eu vejo gente, só falar rapidamente do Corinthians, eu vejo gente falando que bom que o Boca perdeu, que péssimo que o Boca perdeu. Porque o Boca ele cresce ao longo da competição. Né? Então você ter outra equipe no grupo com 3 pontos obriga o Corinthians a vencer. Se o Corinthians empatar a próxima partida, vai ter e o Boca ganhar, por exemplo, vão ter 3 equipes com... Vai ter uma equipe com 4 pontos, outras 2 com 3 pontos e o Corinthians com 1 ponto. Foi o pior cenário possível o Boca ter perdido na estreia. Não foi bom, as pessoas não estão fazendo conta. E não estão pegando o histórico do Boca Juniors na competição. Foi péssimo essa derrota do Boca na estreia. Porque aí se o Boca ganhasse, fala, tá, o Boca vai arrancar ponto de todo mundo. Beleza. Pro Corinthians ser o segundo colocado do grupo, tá tudo certo. Agora já não. Não dá pra saber, né? O histórico recente do Corinthians na Libertadores não é animador. É diferente do histórico do Boca. Não é animador. Que tem time pra isso, tem. Agora, o início não é bom, né? Então a gente volta pro Atlético Mineiro. Bom início, sofreu um pouquinho, acho que é normal, né? Tem que sofrer, tem que saber sofrer também, mas é importante vencer, tá? O Galo é um dos favoritos para mim, aí não só a disputa de título, mas a melhor campanha da primeira fase. E isso é fundamental, né? O Galo teve a melhor campanha no ano passado, fez os jogos da volta tudo em Minas Gerais, acabou sendo eliminado pro Palmeiras, né? Naquele lance, naquela regra do gol fora de casa. É importante, para o Atlético Mineiro é importante voltar de novo com isso, com esse foco, né? Não só de competir pelo título, né? Que aí é jogo a jogo, mas a primeira meta é fazer a melhor campanha, porque agora não tem mais essa história de gol fora de casa não, amigo. Vai ter que jogar a bola. E é importante, sim, um início bom. Eu acho que a prioridade do Atlético, do Galo, nessa temporada é a Libertadores, porque já ganhou a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro recente, então a prioridade máxima para mim, na minha opinião, minha visão pelo menos, é a é a Libertadores. Tem time para isso, tá? E a equipe tá embalada, né? Tá muito confiante, tá muito fechada. É uma grande equipe, tá? É uma grande, junto com o Palmeiras hoje. Não saberia dizer assim, um embate entre o Galo e o Palmeiras. Difícil dizer quem ganha, hein? Muito difícil. Se você pegar 5 jogos entre os dois, quem ganha mais, o Palmeiras ou o Galo? Se o Palmeiras perde a primeira, o Abel vai estudar e vai ganhar a segunda. Isso eu consigo dizer. Mas e a terceira? Quem que vai ganhar? Porque o Galo não vai ficar parado, né? O Palmeiras ganha de novo, o Galo ganha de novo, não sei. Então, e aí eu falei, melhor de 3, vai? Uma melhor de 3 entre o Galo e o Palmeiras. Quem que ganha mais, né? É difícil, cara. Assim. São duas equipes bastante competitivas. Tá? E o Mohamed ele segue o que foi feito, o trabalho do Cuca. Segue, o time que tá ganhando não se mexe e vem dando muito certo, tá? Vem dando muito certo. Para finalizar, vamos falar da estreia do Palmeiras, hein? Se somar os placares de Bragantino e Atlético Mineiro, dá o placar do Palmeiras. 4-0 Palmeiras para cima do Deportivo Táchira. E ficou barato, assim, poderia ter feito muito mais. O Palmeiras poderia ter saído com 5, com 6-0. Não é nenhum exagero e nenhum absurdo dizer isso. Um Palmeiras meio mesclado, né? Teve algumas baixas, teve que entrar com... Entrou alguns titulares, né? O caso de Dudu, de Rafael Veiga. Inclusive, esses foram os protagonistas mais uma vez. Né? O Dudu abre o placar, um gol que foi um pouco estranho, né? Teve alguém que tentou chutar no gol, acho que foi o Wesley, né? Se eu não me engano. Só que a bola vira meio que... Ele chutou tão mal que virou meio que um cruzamento pro Dudu. Ele mata a bola e chuta, né? Aliás, time muito ruim esse Deportivo Táchira, hein? Muito fraco. Rafael Veiga, um chute de longe. Depois o Rafael Navarro, mais 2 gols. O Rafael Veiga, eu acho que assim... Quando eu vejo alguns programas esportivos, alguns falam assim, fazem a comparação do Veiga com o Arrascaeta. E eu concordo 100% com que... Eu acho que 100% também dos comentários que eu vejo falam que o Arrascaeta é o melhor meia. Eu concordo também.
porque o Arrascaeta tem um diferencial que o Veiga, que falta ao Veiga, que é o chute de fora da área. O Veiga, se melhorar esse chute fora da área e fizer gols, como fez nessa partida, é que o adversário também permitiu muito, né? Abriu muito espaço. Mas se melhorar esse chute de fora da área, aí sim vira uma briga boa. Mas neste momento, o Arrascaeta faz tudo que o Veiga faz, em termos de criação, de participação em jogo, mas o Arrascaeta ainda tem um chute de fora da área, né? Que o Veiga não tem, por exemplo. Que falta um pouco ao Veiga esse chute de fora da área, nessa eficiência pra você clarear e chutar. E aí complicado, se não marcar gols, complicado do adversário, dá um susto no adversário, né? Que é uma opção. Pro Palmeiras, que se fala muito da falta do centroavante, é uma opção o chute de fora da área, né? O Palmeiras não é um time de chutar de fora da área, não é muito disso. É um time que chega na área. Apesar de não ter um centroavante de ofício, é um time que chega na área, porque tem jogadores criativos para isso. Mas o Veiga melhorando esse chute de fora da área, aí sim viraria uma briga boa com o Arrascaeta. E aí saiu a zica, né? O Navarro fez o primeiro gol e fez realmente o sai zica, né? Aquele famoso gesto para tirar o gol tava impedido. Aliás, o gol tava muito impedido, tá? O sai zica do Navarro. A arbitragem, o bandeirinha ajudou, hein? Ele pediu pra tirar a zica, mas se tivesse VAR, a zica não ia sair não, viu? E ele com certeza não teria marcado o segundo gol. E aí saiu a zica, né? Ele não sabe que estava impedido mesmo. Time ruim do Deportivo Táchira, né? Ele teve o Navarro tentou fazer um gol por baixo, aí ele não chegou na bola, não deu tempo, teve um cruzamento, eu esqueci quem cruzou e ele cabeceou sozinho. O zagueiro estava atrás dele. O zagueiro não estava na frente para tirar, estava atrás dele, né? E aí ele fez o segundo gol. Teve espaço para mais, inclusive, né? O Palmeiras. O Jailson foi expulso. Cara, uma expulsão bizonha do Jailson, né? Bizonha, assim. Gustavo Gomes, eu acho que estava na bola, na cobertura, enfim. Tomou o segundo amarelo, foi expulso, mas não mudou nada, assim. O Deportivo teve algumas chances, aí sim, com um a mais, né? O Everton teve que trabalhar um pouquinho mais, mas o Palmeiras seguiu assustando também. Aí eu acho que virou um jogo parelho, hein? 10 do Palmeiras contra 11 do Táchira virou um jogo parelho. Parelho assim, né? Palmeiras ainda é muito superior, mas deu jogo pelo menos pro Deportivo Táchira, né? E que estreia, assim, o Palmeiras depois de uma conquista de Campeonato Paulista, marcando 4-0 para cima do São Paulo, né? Vai para Venezuela e aí vence mais uma vez por 4-0. Acho que assim, eu mostro que é um time que é uma máquina, assim, o time tá focado. E fica claro que o objetivo do Palmeiras, o objetivo máximo dessa temporada, principal, máximo não, né? Pô, o time vai competir, obviamente, né? Por todas as competições. Mas o objetivo principal é a Libertadores. Por essa estreia já fica claro. O Palmeiras não vai dar chance para azar, porque não tem o tal do gol fora de casa. O Palmeiras vai brigar pela melhor campanha geral na primeira fase. O Palmeiras vai brigar por isso. E esse início aí com 4-0 é fundamental para o Palmeiras, para esse primeiro objetivo, que é terminar com a melhor campanha geral. O grupo ajuda muito, assim como ajuda o grupo do Galo, assim como ajuda o grupo do Flamengo. O grupo do Palmeiras ajuda muito, né? Então aí vai ser uma briga boa. O Flamengo ainda tem muito que melhorar, eu acho, mas o grupo ajuda, né, o Flamengo a vencer eventualmente todas as partidas e brigar pela melhor campanha, assim como ajuda o Atlético Mineiro e assim como ajuda o Palmeiras, só que o Palmeiras foi melhor, né? O Galo e o Flamengo estrearam com 2-0, o Palmeiras estreia com 4-0 fora de casa, né? O time segue impossível, é uma máquina, tá? E agora o tal do centroavante apareceu, hein? Por isso que a gente fala, né? Assim, o Palmeiras precisa do centroavante? Não. Fez 4-0 no São Paulo sem precisar de centroavante. Mas quando tem, você vê a diferença que faz, né? O cara tava meio apagado, né? Sem confiança, errando oportunidades. Talvez seja uma virada. E vamos ver, né? Porque muita gente, inclusive eu falei aqui, quando esse Navarro fizer o primeiro gol, ele vai desencantar. Foi o que aconteceu com o Rony, por exemplo, né? Demorou, mas quando ele desencantou, ele virou o Mr. Libertadores, né? O que o Rony fez de gol nas duas últimas Libertadores pro Palmeiras é impressionante, ele ajudou demais. E eu acho que o Navarro agora desencanta. Se não no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil,
ele vai ser um cara importante na Libertadores também. Mostra que tem estrela para competição, hein? Pode ser um cara importante para competição pro Palmeiras. E eu acho que ele vai desencantar. Agora, a busca pelo centroavante. Vamos ver, o tempo vai dizer, né? É cedo para falar isso, mas eu tô com, eu falei, eu tava com essa sensação e eu tô com essa sensação. Acho que agora desencantou, hein? Agora vem a confiança, né? Fica mais tranquilo. Já fiz meus gols mesmo. Fiz 2, inclusive. É o artilheiro do Palmeiras na Libertadores. E agora sai aquela pressão, né? De estreia, de ter que fazer o gol da estreia, gol inaugural, né? Fez, pô. Agora tem limitações, tem tudo isso. Mas é muito novo, tem espaço para melhorar. E talvez, se desencantar de vez, a busca pelo centroavante acabou, hein? E que o Palmeiras nem precisa, né? Vamos combinar. Mas foi uma grande estreia, um bom início aí tanto do Palmeiras quanto do Galo, duas equipes que se apresentaram bem, diferente do Flamengo. O Flamengo se apresentou mal, mas venceu, acho que é importante isso. Mas o Palmeiras iniciou muito bem e agora mostra que a equipe é ser batida, né? É o atual campeão, com o início arrasador desse, o Palmeiras se coloca na posição de favoritismo, né? O time a ser batido, né? Na competição. Se coloca na posição do time a ser batido. Porque é o atual bicampeão, campeão paulista já, campeão de Copa, 4-0 no primeiro jogo. Cara, um início avassalador, né? O Palmeiras segue numa crescente, isso é algo que eu tenho ouvido e eu concordo, né? O Palmeiras tem melhorado muito, assim. O Palmeiras tem se tornado muito ofensivo. Muito, eu acho que por pressão da imprensa, o Abel, né, foi ficando aborrecido com aquelas críticas que ele foi ouvindo e o time foi ficando mais ofensivo. Por isso que a gente fala, assim, o Abel fica bravo, mas o papel da imprensa é criticar. Se a imprensa não criticasse, o Palmeiras não estaria jogando dessa forma tão ofensiva como a gente vem vendo. Dificilmente estaria nessa situação. Dificilmente. Por isso que eu acho que a imprensa tem que criticar. O Abel pode ficar chateado? Pode. Mas o papel da imprensa é esse. Não adianta ele falar, se você não estudou futebol, você não pode falar sobre futebol, como ele falou em uma entrevista, em uma coletiva. Tem que falar sobre futebol sim, tem que questionar. Porque esse é o papel da imprensa. Por mais que você não entenda, o papel é questionar. E aí quem entende vai falar. Ele entende? Então explica. Mas o papel da imprensa é questionar. E se a imprensa não questiona, talvez o Palmeiras não estivesse nessa situação que esse momento, esse estado de graça que vive hoje. Talvez é o melhor momento dessa equipe sob o comando do Abel Ferreira. O melhor momento, talvez. O melhor futebol, pelo menos, sem dúvida nenhuma. Agora, momento, a gente vai... Ao longo da temporada, isso vai ser cobrado, né? Mas coisas importantes, né? Entrou de novo alguns jogadores que não perderam a titularidade, né? Eu acho que vai ser importante para a sequência da temporada. Esse elenco jogando bem, ganhando confiança, eu acho que para todas as competições é uma equipe que se torna muito favorita. Porque a gente pensa assim, o Palmeiras vai focar na Libertadores e na Copa do Brasil. Então o Brasileirão vai ficar de novo, né, pelo caminho. Que a gente já viu as duas últimas temporadas do Abel, né? Ele venceu a Libertadores e Copa do Brasil, o ano passado a Libertadores. Aliás, o ano passado ganhou 3 competições, né? Porque a Libertadores de 2020 foi jogada o ano passado, né? Enfim, mas o Campeonato Brasileiro ficou pelo caminho. Porque na hora de ter peça, na hora da equipe reserva jogar, o Palmeiras não rende da mesma forma. Esse time com a confiança que tá, isso se espalha pro elenco como um todo, né? Pode ser algo promissor pro Palmeiras, pode ser. Mas assim, só o tempo vai dizer. E a gente vai acompanhar a estreia, né, dessas equipes no Campeonato Brasileiro. Tá chegando. Tá chegando o início do Campeonato Brasileiro. A gente vai aguardar. Hoje ainda a gente vai ter alguns jogos, né, de Libertadores, de Copa do Brasil, né? O Fortaleza vai estrear, hein? Estreia do Fortaleza. Sucesso pro Fortaleza. Uma boa estreia, assim como estreou muito bem o Bragantino. Tá? A estreia do Cuiabá na Copa Sul-Americana também, boa estreia pro Cuiabá. A gente vai voltar amanhã para falar, voltar amanhã para falar desses dois jogos. E aí a gente vai acompanhar com o coração aberto o início dos trabalhos, né? A primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Eu tô muito na expectativa, cara. Eu tô bastante ansioso. Eu gosto muito do Campeonato Brasileiro, tô ansioso, tô aguardando para ver o que vai acontecer, porque a gente começa o campeonato falando de
Quem é favorito, quem não é, quem vai ganhar, quem vai ser rebaixado. Primeira rodada, a gente viu o ano passado quanto foi importante, né? O Grêmio começou mal, o São Paulo começou mal, e aí, ó, o Grêmio foi rebaixado, o São Paulo brigou para não cair, hein? Então a primeira rodada já pode mostrar muita coisa aí, até para times que a gente acha que não vai cair, pode mostrar muita coisa essa primeira rodada aí, tá? E aí acompanhar também as equipes que jogaram no meio da semana, porque a rotina de jogos é cruel, né? Mas aí amanhã a gente fala aí desse, a gente repercute, né? Faz uma prévia aí dos jogos que vão acontecer. Tem jogo bacana já na estreia, né? Do campeonato da primeira rodada. Fluminense e Santos, por exemplo. Um partida que vale muito pro Santos. Né? O Flamengo estreia contra o Atlético Goianiense fora de casa. Importante pro Flamengo. Né? Questão Paulo Souza. Então a gente vai. E o embate aí. Esse está sendo comentado, hein? Botafogo e Corinthians, hein? Luiz Castro, cara que foi cravado no Corinthians, né? Recusou para ir pro Botafogo. Enfim, vamos deixar isso aí para amanhã, esse assunto para amanhã. Tem muita coisa boa e a gente fica na ansiedade. Vamos torcer mais uma vez sucesso aí pro Fortaleza, pro Cuiabá. Né? Um estrear na Libertadores, o outro na Sul-Americana. E aí a gente repercute esses dois jogos e falamos também, né, dessa expectativa para a estreia do Campeonato Brasileiro. Primeira rodada, tá certo, gente? Valeu demais, né? Um podcast mais curto aí, né? Não teve tanta polêmica quanto teve ontem, né? Questão Flamengo, né? Que ganhou, mas jogou mal, aí a torcida ficou na bronca, né? Essas possíveis rixas do Paulo Souza com o elenco. Corinthians, que estreou muito mal, então ontem deu assunto, né? Hoje sem muitas polêmicas, né? Então foi um pouquinho mais sossegado, né? Então é isso, gente. Finalizar por hoje. Amanhã a gente vai acompanhar os dois brasileiros que faltam aí, tanto na Sul-Americana quanto na Libertadores. E também fazer a nossa expectativa, o nosso balanço aí para o início dos trabalhos do Campeonato Brasileiro, tá certo? Gente, valeu demais. Forte abraço para todo mundo e até amanhã. Tchau.